Seja muito bem-vindo a mais uma edição da Terceiramente, o podcast da gestão realista. E você, meu amigo, você está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E como de costume, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, meu amigo! Opa, bonjour, Leandro, bonjour, nossos amigos. Para com piadinha com meu bonjour, Leandro, por favor. Já até cansei dessa piadinha, viu? Eu já acostumei com o seu biquinho, rapaz. Pois é, Leandro. Um prazer estar aqui de novo, falando com você, falando com os nossos amigos, para mais um episódio aí do nosso Terceiramente. Muito legal. E mais um tema bacana. Hoje vamos falar aqui de influência e persuasão. Um tema que, sem dúvida, utilizado de forma correta, pode trazer frutos muito bacanas para o seu dia a dia e para a sua vida. Danildo, sem dúvida. Sabe que a gente negocia em todos os momentos da nossa vida. Em todos. Concorda com isso ou não? Todos. Eu concordo totalmente, Leandro. No meu caso, por exemplo, eu já começo negociando logo cedo. Toca o alarme, você já vem aquela negociação. 10 minutos a mais, ou eu espero o segundo alarme, né? Você entendeu? Aí você levanta, você já não sabe se você sai um pouquinho mais cedo, pega o ônibus das 10, ou você pega o ônibus das 7, você entendeu? E por aí vai, hein, Leandro? E o dia vai passando, você vai negociando. E essa influência, né, que você tem sobre si mesmo, na teoria é mais simples do que influenciar os outros, né, cara? Então, assim, não existe sucesso solitário nesse mundo globalizado. Eu adoro uma frase, aliás, Anildo, que você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai acompanhado, né? Isso aí. Adoro essa frase. É isso aí. E pensando nessa frase, o quanto nosso sucesso hoje depende de conexão, depende de pessoas, né? Em qualquer assunto, a sua influência, a sua persuasão, essa capacidade que você tem de influenciar as pessoas ao seu redor, ela vai ter um papel fundamental no sucesso que você tem, em qualquer que seja a sua iniciativa, né, Anildo? Sem dúvida. Olha só, Leandro, eu vou até só colocar de novo, né? Eu uso muito o outro lado da moeda, né? Não só da formativa de você exercer a influência, né, e a persuasão, mas é você estar ciente de quando tentam, né, te influenciar e usar essas técnicas contra você, né? Então, essa forma de você usar e estar ciente quando estão usando, né, essa combinação extremamente poderosa que ajuda muito no sucesso. Exatamente. Né? E então, como você faz as pessoas dizer sim para você? Como as pessoas fazem você dizer sim, né? Como eu estava comentando. Então, eventualmente, como você acaba sendo manipulado sem perceber, técnicas que pessoas profissionais do ramo utilizam para fazer com que você diga esse sim, a gente vai estar abordando aqui hoje algumas dessas técnicas. É isso aí. E como você tanto se preparar se preparar para evitar uma influência que outros exercem em você, que você não necessariamente gostaria, quanto para influenciar quando você tem algum projeto, algum desejo, alguma vontade que eventualmente você gostaria de estar implementando, né, Anildo? Perfeito, Leandro. Bom, legal. Então vamos lá. A gente não vai abordar todas as táticas, né, Leandro? Mas hoje aqui a gente vai abordar as principais, com certeza. Isso mesmo. E eu gosto muito, né, Anildo, de começar, quando a gente fala de negociação, e já indo para as técnicas, uma das técnicas que são muito utilizadas, né, é a técnica da reciprocidade, né? Nós humanos, a gente tem aqui, como humanos, uma tendência de retornar os favores, né? Então, eu tenho certeza que você já foi naquele mercado, Anildo, e alguém te deu aquele brindezinho, aquela amostra ali, né? Pra fazer você... um favorzinho? Foi um favorzinho? Foi gentileza só da pessoa ou não? Ali já tem um princípio da reciprocidade, né, cara? Sem dúvida. Esse é um princípio poderoso, Leandro. Eu acho que esse é um princípio que
nós, seres humanos, eu vou mais além, né, mamíferos, né, a gente tem meio que na nossa natureza, né? Você vê as crianças, por exemplo, né? Eu dou isso aqui para você, aí você me dá aquele ali, sabe, com os brinquedos, Isso. né? Ou com uma comida, ou com algo, e assim, é uma criança, 2, 3 anos de idade, ou seja, Troca, ela não né? aprendeu técnicas de influência e negociação ainda, né? E você vê que é algo muito natural de nós mamíferos, né? Exatamente. E até tem nosso... Falando sempre, a gente comenta um pouquinho aqui de funcionamento do nosso cérebro, né? Quando você recebe algo em troca, antes de que seja pedido algo para você, o seu cérebro entra no modo de retribuir se você recebe algo em troca. Se você já começa com qualquer relacionamento e você já recebe um pedido, a defensiva é quase natural, né? E já quando você recebe algo em troca, ou você recebe algo para fornecer algo em troca, melhor dizendo, a sua tendência é de retribuir, daí esse conceito da reciprocidade. Tem até um exercício que foi feito por um psicólogo, Anildo, lá nos anos 70, que ele foi lá como num evento, como quem não queria nada, e não falou de nenhum experimento, e ele pagava uma Coca-Cola pequena para algumas pessoas que ele interagia. No final do evento, lá no final, ele estava vendendo uma rifa. E as pessoas que... como foi o resultado, né, ali? As pessoas que tinham aceitado aquela Coca-Cola tinham o dobro de tendência de comprar a rifa em comparação às que não tinham aceitado nada ou não tinham recebido nada. Então, é uma amostra de quanto a gente é influenciado por esse conceito da reciprocidade. Olha, Leandro, é tanto que no Brasil a gente cunhou esse termo, né? É o toma lá, dá cá, né? Será que o Congresso sabe? Será que o Congresso sabe disso, Anildo? Não, acho que eles não sabem. Mas olha só, Leandro, você tocou num ponto muito importante, porque agora a gente, só para assim, fechar esse ponto, né? Explorar como a gente pode usar isso. Ou seja, a reciprocidade não é algo só que as pessoas usam conosco, né? A gente precisa estar ciente quando é usada. Né? Porque é algo esperado, a gente tem que gerenciar esse tipo de coisa também. Né? Mas a gente pode usar isso também. A gente pode usar o conceito da reciprocidade de uma forma deliberada, de uma forma justa, de uma forma positiva. Né? Porque, por exemplo, é importante quando a gente tem uma oportunidade de fazer algo para alguém, no nosso trabalho ou na nossa vida pessoal. Né? Quem aqui não assistiu MacGyver? Leandro? Opa, profissão MacGyver perigo. É toda uma série que o fundamento do MacGyver era a reciprocidade. Eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã. Né? Então, assim, era uma forma deliberada, né, de usar a reciprocidade. E nas nossas vidas, na vida pessoal e na vida profissional, a gente pode, na verdade, até a minha opinião é que a gente deve usar isso. Mas, claro, que não da forma intensa, porque nem sempre um favor que é feito, ele vai ser recebido. Você entendeu? Mas assim, a chance de receber um favor, ela é muito maior quando você faz um favor primeiro. Né? Então a reciprocidade é uma estratégia poderosa, né? Que a gente tem que estar ciente, tanto quanto as pessoas usam com a gente, para gerenciar a expectativa e para a gente utilizar também. Porque aqui, para fechar novamente esse tema, como você comentou, a gente não está falando aqui para você ser falso, né? Você fazer favor para as pessoas só porque você quer algo em troca. Não. Eu diria que é muito legal quando você pensa no dando o que se recebe, né? Que isso acaba sendo um princípio de vida, de você prover e isso acaba voltando para você, né? Aquela questão de energia circulando. Mas, Anildo, pegando um outro conceito que é um conceito também que acho que todos aqui que estão ouvindo já ouviram em algum momento, né? Por tempo limitado, última chance, as vendas vão terminar em 2 dias, só 15 unidades. Já ouviu algum anúncio publicitário com esse tipo de informação, cara? Pois é, né, Leandro? Essa estratégia de criar um senso de urgência, né, pela falta, pela escassez. Exatamente. Né? Que é aquele princípio da escassez, né? E isso é amplamente utilizado contra a gente, na verdade, né? Eu acho que esse é um dos princípios que, normalmente, uma pessoa normal, ela sofre muito mais do que ela pratica.
Né? Com Porque o que eu certeza. quero dizer com a pessoa normal? Né? Porque assim, o supermercado, ele é ciente desse tipo de princípio da escassez. Né? Então não interessa quantos itens, muitas vezes tem 5.000 itens lá dentro no estoque, mas alguém lá vai pôr uma placa lá, ó, no máximo 3 por pessoa. Você ia comprar só um. Você vê aquela placa e fala assim, ixi, meu Deus do céu, tá em falta assim? Ou tá Vou muito levar 3 barato, então, que eu né? Mas não é posso nesse só caso, 3. né? Olha, Só você ia 3. comprar só um. Você vê aquela placa e fala assim, ó, ô bem, eu vou pegar 3, você pega 3. Você acaba levando 6. Verdade, cara. Você entendeu? Verdade. Então, assim, você vê isso na Amazon, você vê isso em vários lugares, você está pesquisando um livro, você nem queria comprar aquele livro naquele momento, né? Mas você vê lá só 3 exemplares. Né? Você, puxa vida, meu Deus do céu, vou comprar agora, porque só tem 3. Né? Então, assim, é um princípio que as pessoas, os vendedores, né, empresas, elas conhecem muito bem e exploram isso a todo momento. E tem um outro conceito da escassez também que me ocorre aqui, é aquele tornar, de certa forma, proibido, né, Anildo? Já viu falar o livro proibido de, ou o filme que foi banido em... Nossa, naturalmente o ser humano já fica com aquela, opa, foi proibido por quê, né? Aquela imagem que foi apagada no WhatsApp que você quer saber o que estava escrito, né? Opa, Leandro, eu estou lendo um livro no momento chamado Antifrágil. É um conceito que eu convido as pessoas a explorar um pouquinho. E esse é um conceito antifrágil, né? Essa questão da escassez, né? Que o conceito da inexistência, da falta e da dificuldade, na verdade, ele gera maior interesse. Né? Porque, vamos supor, racionalmente falando, tem pouco ou está proibido, então não me interessa, nem vou correr atrás. Né? Mas quando você escuta tem pouco ou é proibido, aquilo na verdade gera o interesse de você ir buscar e tentar pegar um para você. Pois é. E cara, eu acho legal o seguinte, a gente não tá também, novamente, um disclaimerzinho aqui, que a gente não tá falando que você não pode fazer uso disso, que isso é ruim de utilizar. Não. Usando da forma certa, sem mentira. Por exemplo, você está lá na sua administração de tarefas, aí você de fato vê uma atividade sua que está para vencer em 3 dias e depende de uma pessoa. Você conversar com aquele camarada e falar, cara, eu tenho só 3 dias. Né? Usar isso a seu favor, de forma deliberada, como a gente sempre fala, e de forma também genuína, verdadeira, ajuda sim, né, Anildo, no dia a dia, para você ter, sem dúvida, você persuadir, né, o seu interlocutor, né, cara? Não, de novo, né, a gente sempre vai estar explorando essa questão do lado pessoal e do lado profissional, né? Então, do lado profissional, você deve estar atento a esse tipo de estratégia e de uma forma verdadeira, porque assim, de novo, né, o mercado não falou que ele não tinha nenhum. Ele falou que só está limitando 3 por pessoa. Ele não está mentindo. Ele só está despertando aquela antifragilidade, né? Quando eu falo que tem menos, você vai querer mais. Né? Então, assim, no seu trabalho, o exemplo que você deu, você tem 3 dias, né? Você pode falar assim, olha, se você quiser que eu inclua o seu feedback no relatório, eu tenho até sexta-feira, só tem 3 dias. Né? Você está apresentando um projeto, você quer uma aprovação, você pode falar, olha pessoal, o budget vai ser aprovado lá no máximo em 2 dias. Se a gente quiser incluir esse produto no budget, ou esse projeto no budget, a gente tem que aprovar agora. Nossa, aliás, Anildo... Né? Ou seja, você não está mentindo. Você tem realmente 2 dias. Mas você ativa aquela questão, né, da escassez. Só 2 dias? Pessoal, vamos aprovar isso logo. Exatamente. Né? Então, assim, isso é importante. E já falando de importância aqui, me lembrei também, Anildo, como é importante a gente ser consistente quando a gente a gente busca influenciar alguém, né? Você seria influenciado por uma pessoa, Anildo, que fala o seguinte, olha, eu sou muito atento aos meus prazos, eu não gosto de que ninguém atrase nas minhas reuniões. Só que essa pessoa sempre chega atrasado na reunião e sempre entrega um trabalho atrasado. Você confiaria nessa pessoa, cara? Você deixaria ela influenciar, exercer algum tipo de
persuasão em você? Por exemplo, Leandro, eu vou responder isso com uma frase que eu adoro, né? Porque essa questão de tentar usar argumentos que são bonitos, né? É uma coisa. Mas não existe argumento mais forte, Leandro, do que o exemplo. Falou tudo. As pessoas podem até acreditar ou não no que você fala, mas no que você faz, né? Se você é aquela pessoa que em toda reunião, 3 minutos, 5 minutos antes da reunião, você já está do lado de fora da sala pronto para entrar, você entendeu? Quando você fala de pontualidade, quer saber, Leandro, você não precisa nem falar de pontualidade. Só faz o seu exemplo já falou. Muito bom. Você entendeu? Quando você fala em prestar atenção, você está na reunião, as pessoas veem que você está prestando atenção. Você faz uma pergunta correta, relevante, no momento correto. As pessoas falam assim, poxa, isso é bacana. Elas começam a te respeitar mais por isso. Você não precisa levantar a mão e falar, pessoal, eu vou prestar bastante atenção na reunião, tá? Não, as suas ações falam por você. O seu exemplo fala por você. Muito bom. Por exemplo, Leandro, você vai contratar, né, o famoso, né, o personal trainer, porque você está a fim de perder peso, está a fim de ganhar massa muscular, e aquele personal trainer está todo fora de forma, você entendeu? Ele vem te treinar com uma Big Coke na mão, né? Ou com um pedaço de pizza. Não, vai lá, acredita! Vai, 10 flexões. Você fala assim, pô, meu. Não dá, algo não tá consistente, né? E esse é o princípio da consistência, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Uma das técnicas que vale muito a pena a gente prestar atenção, seja em qual papel a gente exerce no nosso dia, de funcionário, de pai, de marido, né? Enfim, participando de qualquer sociedade, né? No futebol mesmo, marca, né? Aqueles caras que só gostam de fazer gol lá na frente e você só na banheira. Não marca. Quer dizer, você não vai influenciar ninguém. E até um exemplo que me ocorreu até aqui agora, que vale muito a pena. Aqueles pais que falam, sai do celular, menino, né? Sai do celular, menino. E lá na rede social, né? Também não é consistente, você de fato não vai exercer influência correta, né, Anildo? Sem dúvida. De novo, né? Uma coisa que eu prometi que eu vou repetir em todo episódio, né? Vou falar mais uma vez, não porque eu sou doido, eu tô sabendo que eu tô repetindo, né? É que não existe vida profissional, não existe vida pessoal, o que existe é a vida. Então, os conceitos que a gente aprende, a gente aplica eles independente do papel que a gente está desempenhando, né? Então, a questão da consistência é uma das técnicas mais fortes de se influenciar. Né? Verdade, na minha opinião, essa é uma das técnicas que eu presto muita atenção. Né? Mas o que acontece? A gente tende a prestar muita atenção no trabalho, a gente tem que prestar muita atenção em outro momento, lá na igreja, né? Mas a gente muitas vezes falha em outros aspectos. O exemplo do celular que você deu é maravilhoso, né? Como um pai, por exemplo, né? Você pede algo do seu filho que você não faz, você entendeu? Eu particularmente peco bastante nesse ponto, Leandro. Né? Eu vou até dar um exemplo. Olha eu confessando meus pecados aqui, né? Olha aí. Né? Olha aquela lá, não fala palavrão, mas eu falo mais do que eu gostaria. Você entendeu? Então, tipo assim, quem nunca, eu me pego, Anildo? Porque o que acontece? A questão da consistência, algumas pessoas tentam justificar essa disparidade usando aquela frase que eu odeio, aquela frase que é o seguinte: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Essa é a pior. Assim, eu não posso chegar a isso, né, e pedir e justificar isso, né, com meu filho, uma coisa como essa, né? Você entendeu? Então a gente tem que estar muito ciente de que é uma técnica super forte. A gente tem que estar ciente que é uma técnica que fala por si mesmo, você entendeu? E que ela deve ser usada na nossa vida, independente do papel que a gente desempenha. Muito bom, muito bom. Então a consistência ela tem aí raízes muito profundas, vale a pena se atentar, né, ao quanto você está sendo consistente aí, e isso vai exercer um papel positivo, né, na sua capacidade de influência e persuasão. E Anildo, um outro aspecto que tão importante quanto aí, abordado em livros aqui, e de novo, né, a gente pegou alguns tópicos aqui, a gente está conversando sobre alguns tópicos que são bastante praticáveis no seu dia a dia aí, e eu acredito que podem influenciar e podem te ajudar nessas táticas de persuasão.
Não são todos. Então, prova social, Anildo. Tem esse conceito, né? E largamente explorados até naquelas séries de comédia nas TVs americanas. Sabe quando aquele cara conta aquela... No Friends mesmo, né? Quando tem aquela piadinha que não necessariamente é muito engraçada, mas tem aquela risadinha. E a gente já tem aquela tendência de acompanhar a risada porque afinal eles acharam engraçado. Por incrível que pareça, isso é uma técnica de influência que baseado na aprovação social, né? Já ouviu algum sitcom essas comédiazinhas aí, cara, com essa risadinha? Você acha a piada mais engraçada quando tem essas risadinhas ou não? Então, mas é interessante. Eu vou convidar as pessoas quando estiverem diante de um programa como esse, para elas observarem as pessoas ao lado. E elas vão observar que a risada ou o sorriso sempre vem na sequência. Exato. Após colocarem isso, né? Então, esse é um conceito, Leandro, que eu vou dizer que ele é extremamente perigoso, a gente não estar atento, né? Porque você usou um exemplo até, assim, leve, né? Você entendeu? Mas socialmente falando, isso é algo que a gente precisa... Tem coisas mais pesadas, né? Cara, Leandro, por exemplo, moro na França, tudo bem, mas eu cresci no Jardim Selma, né? Você entendeu? Então eu me vi várias vezes num grupo de pessoas onde o comportamento, o que estava sendo feito, né, não era algo positivo, não correto, era algo bom, positivo. Não era algo saudável, não era algo correto, né? E eu agradeço muito a Deus, você entendeu? De que de uma forma, talvez, sei lá, minha dona Noêmia, a minha mãe, né, o senhor Nedir, meu pai, talvez eles me ajudaram muito a quebrar essa questão, né? Porque, tá todo mundo aqui bebendo, tá todo mundo aqui fumando, tá todo mundo aqui... Pô, vai todo mundo aqui, meu! Né? Então, assim, você se vê naquela pressão, né, de estar de acordo, né, de ser absorvido ali, de fazer parte daquele grupo, de ser aprovado por eles, né? Então, assim, isso é algo totalmente, que nós já somos expostos. A prova social, ser aprovado, né? Sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, a questão da moda. A moda explora muito isso. Não sei se as pessoas sabem. As principais empresas de moda, elas se reúnem todo ano para decidir quais serão as cores usadas no próximo ano, né? Porque isso ajuda todo mundo, porque sabe, o pessoal vai produzir os tecidos nas cores normais, ou seja, o custo vai ser mais em conta, etc, etc. Então o que acontece? Se as pessoas começarem a observar isso, elas vão ver. Cada ano tem algumas cores que se destacam. E fica aquela pressão. É amarelo. São tons pastéis agora. Aí o que acontece? Você olha para aquela seu vestido roxo, ou rosa, né? Ou azul, e ele já não é mais tão bonito que nem antes. Porque está todo mundo usando tons pastéis. Né? Então, assim, isso mina muito da nossa própria, digamos assim, da nossa própria natureza, assim, da nossa própria naturalidade. Você entendeu? A gente tende a artificializar, se é que existe essa palavra, hein? Ou ser um pouco artificial com muitas ações que nós tomamos para ser aprovado dessa forma. E tudo em busca dessa aprovação. Você acaba seguindo um comportamento de um grupo para você se sentir parte do grupo. Novamente a gente falou lá no início, né? Não existe sucesso sozinho. O ser humano não é um ser que foi criado para viver sozinho. A gente é um ser sociável, emocional. Então, para fazer parte, a gente tende a fazer o que, né, o que o grupo, né? O famoso efeito manada, né? Já tem também esse conceito que é bastante explorado aí. E você vê o pessoal do marketing utilizando isso de forma deliberada para te influenciar, né? Seja contratando personalidades influentes para criar um conceito, e aí você, quando tem aquele teu grupo social fazendo aquilo ou comprando aquele produto, você se sente quase que na obrigação de estar comprando também. Aquela bonequinha LOL, Anildo, você deve ter sofrido em comprar também para sua filha. Bonequinha lá pequenininha, os caras
as crianças para serem aceitas, super caras, para serem aceitas no grupinho lá, tinha que ter essa bonequinha, é impressionante. Então, Pois é, um ótimo exemplo também. E eu sofri realmente com isso, Leandro. E olha só, mas tem 2 pontos interessantes aqui, tem 2 pontos importantes. Primeiro, eu acabei comprando bonequinha LOL para minha filha. Por quê? Opa. Porque minha filha ainda é uma criança, né? E ainda é muito difícil gerenciar esse tipo de coisa. Então eu não quis que minha filha fosse a nerda lá. Não, meu pai falou que isso é um mecanismo de aprovação social e por isso eu não vou cair nessa. Bom, enfim, eu não entrei mais nenhuma amiga na escola, né? Você entendeu? Então, assim, eu comprei. Muito bom você falar sobre isso, viu, cara? Mas eu conversei muito com meus filhos, eu converso muito com eles sobre isso. Eu tenho um filho de 15 anos e uma filha de 11 anos, né? Eu converso muito com eles sobre isso. Então, assim, às vezes você acaba, né, aderindo à moda, você entendeu? Por vários motivos, como eu falei da minha filha, né? Mas é importante ela estar ciente do que está acontecendo. Porque vai chegar um dia na vida dela, onde ela vai ter mais liberdade social, você entendeu? E ela vai ser capaz de negar, adotar um comportamento como esse. Então, a consciência ela é fundamentalmente importante, mesmo quando você acaba embarcando numas. Né? E Leandro, existem exemplos gigantes. Deixa eu dar 2 exemplos. Um pequenininho, um gigante. Pequenininho, já usei várias vezes, né? Cortar a gravata do noivo no casamento. Né? Você pega a caixinha. O que você faz? Você chama seus amigões aqui, você cata aquelas notas de 50, ali. Você cata aquelas notas de 50 e joga por cima. Eu jogo por cima, já de cara. Porque se você leva a caixa sem nada, o cara tá com aquele 5 no bolso, 5 é mais do que nada. Você entendeu? Agora, você mete aquele monte de nota de 50. Muito bom exemplo. O cara bate o olho e fala assim, puxa vida, eu não posso jogar só 5. Eu vou ser o que vai jogar 5 aqui, nem a pau, né? Tá todo mundo jogando 50. Tá todo mundo jogando 50. Eu tenho que jogar no mínimo 20 aqui. Né? Esse é um exemplo pequenininho. Agora, olha um exemplo gigante. Olha um fenômeno chamado nazismo. Onde uma pessoa chegava na frente de milhões de pessoas e falava monstruosidades, absurdos. Você entendeu? Mas o que acontecia? E várias pessoas, né? A minha esposa é alemã, família alemã, então assim, posso falar disso com propriedade, né? A gente conversamos já muito sobre isso. Você vê muito das pessoas, né? Elas falando sobre isso. Aquela questão da pressão social. Seu vizinho, seus familiares, seus melhores amigos, adotando, concordando ou não, adotando aqueles comportamentos. E aquela pressão, né? Para aquela aprovação social. O que em certos casos, esse é um bom exemplo, a não aprovação social podia custar muito caro. Né? Eu não estou dizendo que você tem que embarcar nessa só para ficar livre. Cada um tem sua própria opinião. Mas eu estou dizendo o seguinte, essa aprovação social ela pode ser muito simples, a questão da gravata, ou ela pode se escalar para coisas gigantescas, como por exemplo uma situação como o nazismo. Sem dúvida. E isso na política é algo que é muito explorado e vale a pena aqui ter essa consciência de que esse conceito de influência é algo utilizado deliberadamente e que acontece querendo-se ou não. E não necessariamente está errado utilizar, desde que seja genuíno, como a gente comentou, né, Anildo? Outro conceito, Anildo, que eu diria que seria algo como afeição, né? No inglês, até explorado por alguns livros, o conceito do liking, né? Aquele charme, né? Que é você ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa carismática para conseguir, de certa forma, influenciar, porque a pessoa... Ninguém gosta de dizer não para uma pessoa legal, né? Uma pessoa muito bacana. Então, de certa forma, é esse um pouco do conceito, Anildo, esse conceito da afeição. Você já usou esse tipo de técnica, Anildo, a seu favor, cara? Olha só, já pegando o cara no pulo. Eu respondo, eu falo a verdade. Leandro, eu tento usar o máximo que eu posso. Eu tento usar o máximo que eu posso. Mas olha só, eu vou abrir meu coração aqui, numa boa, né? As pessoas que escutarem a gente bastante, elas vão perceber que eu adoro frases, né? Eu adoro quotations, né? Cotação no Brasil em português é outra coisa. Tem uma que eu lembro até minha idade. Citações seria. Citações, obrigado.
Eu lembro minha idade, eu tinha 7 anos, eu lembro disso que eu estava na primeira série e a primeira pessoa que repetiu isso foi a Dona Gilmar, minha professora. Meu pai me ensinou uma frase que era o seguinte, ela dizia o seguinte: a educação é uma chave que abre todas as portas. Putz, muito Todas boa, as portas. cara. Muito boa. Você entendeu? Então, assim, a gente fala, tem afeição, tem charme e tem educação também. Você entendeu? Você ser super educado, né? Que tá lá, então, né, assim, Anildo? Na receita, né? De você, acho não, que sem todo dúvida. mundo gosta de uma pessoa educada também, né? Não, mas elas são ferramentas para o mesmo conceito, né? A questão da afeição, a questão do charme e a questão da educação. Por exemplo, existem vendedores, eles dependem disso. Você entendeu? Tirando alguns, claro, né, isso no mundo todo, tá? Isso, enfim, existem algumas culturas onde isso não é tão necessário quanto outras culturas, tá? Mas nós latino-americanos, isso é extremamente forte. Isso é extremamente forte, né? E não só latino-americanos, mas, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você entra numa loja, né? Hello, gorgeous. Hello, love. How can I help you? Né? Você, já é tipo, ali uma... Às vezes você não está nem preparado para isso. Você, uau, não. Você já até tenta mudar um pouco. Se você está até de mau humor, você até tenta ficar um pouquinho melhor, né? Porque isso ajuda demais. É a mesma coisa. Quando uma pessoa vem te tratar assim, a sua aceitação ao que você está ouvindo, muitas vezes você está até com pressa, Leandro. Você até abre um pouquinho de tempo para, no mínimo, escutar, né? Então, o que acontece? É uma ferramenta poderosa que usam com você, né? E sim, é uma ferramenta que você deve usar também, né? Eu tenho que ser charmoso, eu tenho que chavecar, o famoso, eu nem sei se existe essa gíria mais, isso é do meu tempo, hein? O chaveco, né? Eu tenho que chavecar então todo mundo? Não, você não tem que chavecar todo mundo, né? Mas ser educado, ser cortês, né? São ferramentas extremamente poderosas, bastante, né? Só que aquela coisa, né, Leandro? A gente precisa tomar muito cuidado, tudo tem dois lados. Né? A gente precisa tomar muito cuidado nessa questão, né? Como a gente usa, você entendeu? Porque mostrar muita afeição, né? Muita aceitação para algo de forma adiantada, você muitas vezes entrega algo e reduz seu poder de negociação. Né? É que nem no truco, né? Colocado. Não entrega muito que carta você tem lá, né? Você está com aquela manilha na mão, você tem que segurar, né? Se dá muitos sinais disso, você entrega algo poderoso. Mesma coisa na negociação. Você está vendo uma casa, você está vendo um carro, ou você está negociando um contrato, né, de parceria. Você mostra muita afeição, muita aceitação disso no começo, isso minimiza um pouco o seu poder de negociação. Né? Por outro lado, expõe demais o que você está pensando ali, né? Ou seja, tem que usar com cuidado, né, Anildo? Por outro lado, Leandro, né? Também no trabalho, em negociações, por exemplo, você quer negociar, você quer representar uma empresa, um produto, né? Se você não mostra afeição nenhuma, charme nenhum, entusiasmo nenhum, né? Energia. O cara não vai muito com a tua. Aí, agora você demonstra uma entrevista mesmo de emprego, né, Anildo? Que aliás é um dos nossos cursos, né? Essa é uma questão, mostrar energia, né? Mostrar empolgação, atitude positiva. Isso faz muita diferença, né, Anildo? Faz muita diferença. Isso faz muita diferença, de novo, na sua vida, independente do papel que você está desempenhando. Muito legal. E, Anildo, um dos últimos conceitos aqui, esse é até delicado, né? É o conceito da autoridade, né? Quem nunca ouviu, Anildo, aquela frase famosa, fulano é autoridade no assunto. Aí o cara fala sobre aquele tema, pode estar até errado, mas você vai escutar e vai eventualmente até acreditar. Foi muito legal outro dia, né, Anildo? Eu estava aliás, esse é um cuidado que a gente tem que tomar hoje em dia. Eu estava numa live promovida por alguns amigos e uma pessoa deu uma informação lá na live incorreta. E na live tinha um psicólogo, né? E ele pegou, já foi atrás dessa informação. Ele falou, só pessoal, só um detalhe aqui, que aquela informação, só para ninguém sair daqui com a informação incorreta, aquela informação na verdade é aquilo.
E olha só que legal. A pessoa anteriormente, ela tinha atribuído uma informação a um doutor no assunto. Um cara que, de verdade, eu nunca questionaria o que o cara teria dito. Só que uma pessoa já muito entendida no tema, na hora olhou e falou, opa, peraí, eu sei que isso não é verdadeiro e nem foi atribuído àquele camarada. Então, é como a autoridade ela pode ser utilizada para influenciar, né, no seu dia a dia. Né? Aquele exemplo, por exemplo, Anildo, exemplo real esse. A gente tem muitos parentes enfermeiros na nossa família aqui e no ramo médico, e não foi uma vez só que já a enfermeira ficou na dúvida de um procedimento que teria que executar num paciente, e ela acabou executando o que o doutor falou, mesmo sabendo que aquele procedimento não era o mais adequado. Mas pela hierarquia, pela questão de autoridade, ela teve que fazer, Anildo. Esse é um dos conceitos de influência perigosos até, né, Anildo? Olha só, ele é perigoso e ele é super complicado, né? Leandro, existia um experimento feito em 1961 por um doutor, pesquisador chamado Stanley Milgram, né? E esse experimento explorava a questão da obediência. Você entendeu? As pessoas obedecerem independente do assunto, né? Então, assim, quem estiver escutando a gente no YouTube... choque lá, né? Isso. Quem estiver escutando a gente no YouTube, eu vou colocar o nome aí no vídeo. Quem estiver escutando a gente no podcast, vai estar na descrição o nome. Vale a pena dar uma olhada nesse experimento, né? Em resumo, ele selecionou pessoas normais para um experimento onde ele tinha uma máquina de choque na frente dele, né? E uma pessoa na outra sala tinha que responder algumas perguntas, e toda vez que ela errasse, você tinha que dar um choque cada vez mais forte, que ia entre 30 e 450 volts. Mas parece que você mata alguém com 250 volts, você já mata alguém, né? E essa informação era até ventilada para eles, né? Só que a pessoa do outro lado da sala era de mentira, era um ator. Não estava tomando choque nenhum, mas ele fingia. Aliás, o vídeo até é engraçado nessas partes, né? O cara gritando do outro lado, um ator fantástico, né? E é aquela coisa, a pessoa tinha um pesquisador com jaleco, aquela prancheta na mão, né? E a pessoa faz uma pergunta, o cara errava, ele dá um choque, né? Próxima pergunta, ele errava, e alguns até olhavam para o pesquisador, tipo assim, dou mesmo choque aqui? O pesquisador mandava dar um choque. Mostrando aquela autoridade, né, Anildo? Ou seja, a pessoa estava machucando alguém, uma pessoa normal, pegaram uma pessoa normal, estava machucando alguém por causa que estava aceitando a autoridade de outro. Você entendeu? Ó, para fechar, nesse experimento, Leandro, 2/3 das pessoas, eles foram castigando as pessoas até os 450 volts, né? Então assim, né, Anildo? Não, claro, mas o moral da história moral da história é as pessoas diante de uma, aspas, autoridade, eu vou colocar entre aspas porque nem sempre elas tendem a voltar, elas tendem aquela coisa de segurar uma opinião, né? E tem gente que usa de uma forma muito errada, né? Quem aqui já não viu exemplo? Você sabe quem eu sou? Né? Tipo assim, você sabe quem está falando? Você sabe com quem você está falando? Né? Tipo assim, como se sua opinião ou seu evento, né, fosse menosprezado pela autoridade que aquela pessoa tem. Ou seja, aquela pessoa está usando isso de uma forma extremamente errada. Uma enfermeira fazer um procedimento ciente que está errado por causa que o doutor falou, extremamente errado. Você entendeu? Leandro, eu lembro do nascimento da minha filha. Minha filha nasceu na Inglaterra. Ela estava tendo, no final da gravidez, estava tendo um problema. O doutor queria fazer um procedimento na minha esposa e a enfermeira discordou. Mas sabe o que ela fez? Ela se posicionou atrás do doutor. Olha isso, Leandro. Ela olhou pra gente e balançou a cabeça assim, ó. Ela balançou a cabeça assim, ó. Você entendeu? O que acontece? A gente nem fez o procedimento. Enfim, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Olha o primeiro exemplo que você deu da enfermeira, que ela aceitou a autoridade do médico, fez algo errado, né? E o exemplo da outra enfermeira que eu te falei. Ela achou uma forma de não deixar aquela coisa, aspas, errada ou ruim acontecer, né? Então, assim, a gente precisa monitorar quando a gente embarca em alguma atitude por causa de uma autoridade. Esse é um lado da moeda, Leandro. Mas existe o outro lado da moeda. Vai lá, continua. Existe o outro lado da moeda, Leandro. De novo, tudo tem dois lados, pessoal. Né? Tem um lado ruim. Você sabe com quem você está falando?
Eu falei para você falar isso. Esse fulano é autoridade no assunto. E nem é. Isso é o lado errado, né? Mas o que acontece? Você, quando é um pai, você, quando é um gerente, você tem responsabilidades. Responsabilidades distintas, né? Então, como um gerente, você é pago para isso, na verdade, né? O nome já diz tudo. Você vai gerenciar a criação de algo concreto ou um serviço num prazo, por um custo, né? Então o que acontece? A democracia, e as pessoas vão até falar assim, eu até gostava do Anildo, hein? Mas depois que eu escutei ele falar um negócio, eu já não gosto tanto, né? E é o seguinte, a democracia, ela não funciona em todos os lugares. A democracia, ela não é boa em todos os lugares. Infelizmente. Né? Então, por exemplo, no seu trabalho, usando aqui rapidinho, no seu trabalho, chega um momento que toda aquela discussão positiva com o pessoal da equipe, ela não chegou em lugar nenhum. Só que existe um momento onde a decisão tem que ser feita. Você pode abraçar a democracia e chegar em lugar nenhum e não cumprir a sua responsabilidade, ou você vai assumir a sua responsabilidade e você vai, através do mecanismo da autoridade, você vai exercer essa influência. Não é a mais positiva. Mas você vai dizer, você pode chegar, pessoal, eu entendo que não chegamos num consenso, mas eu preciso tomar uma decisão aqui. E a decisão vai ser essa. Porque é a sua responsabilidade. A mesma coisa como o pai. Seu filho quer fazer alguma coisa, ele quer ir para algum lugar, enfim, vai chegar um momento, ou sai agora ou já não pode ir mais. Você não conseguiu convencê-lo através dos argumentos, você vai ter que jogar aquela cartada. Olha, filho, é o seguinte... A casa tá pegando fogo ali, você fala, vão sair da casa, por quê, né? Por quê? Não mas e aonde? Mas e isso e aquilo? Não tem discussão naquela hora, né? Muito você bom, tem que exercer a carta da autoridade em vários momentos da sua vida, independente do papel que você está exercendo. E quando não é nesse momento que, até como pai ali, ou se você quer, de certa forma, se tornar uma autoridade, também através do estudo, quanto mais pesquisa, né? A gente brincou aqui, falou, o cara é autoridade no assunto, né? Quando o cara é doutor em algo, ele estudou com muita profundidade, ele também tende a exercer essa influência da autoridade e o que nós, né, podemos utilizar a nosso favor. Sem dúvida. Cara, é tão legal falar sobre isso, mas infelizmente estou olhando aqui o reloginho e o tempo, meu amigo, sempre vence. O tempo sempre vence, né? Então aqui, já partindo para as conclusões, né? Eu vou começar e eu diria o seguinte, que nós, durante todo o nosso dia a dia, de alguma forma a gente é influenciado ou influencia. Ter ciência de algumas dessas ferramentas pode fazer muita diferença. Seja numa negociação, seja nas pequenas decisões que você toma, né, na sua vida, ou que nós tomamos nas nossas vidas. Ter ciência dessas ferramentas pode fazer muita diferença. Então, a gente aqui abordou, né, alguns dos aspectos, né, porque é tão importante você ter a ciência desse conceito da influência e da persuasão, exato, das táticas de reciprocidade, escassez, você ser consistente, da aprovação social, né, que é outro aspecto bastante perigoso e também fazendo parte da nossa vida. Na afeição, aquilo que o Anildo aí usa todo dia ali, né? O charme, tal, educação, né? Educação. Tá certo. E da autoridade, Anildo, suas conclusões, meu amigo? Não, Leandro, você já concluiu muito bem. Eu só vou lembrar todo mundo de que cada uma dessas técnicas que a gente falou, ela tem dois lados, tá? Ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Ela tem duas dimensões, né? Dimensão que as pessoas estão usando contra, não necessariamente contra, mas usando na gente, né? Pra tirar proveito, né? E a gente pode utilizar elas também. Né? A gente deu vários exemplos aqui, né? No nosso trabalho, na nossa vida pessoal. A gente pode usar influência, a gente pode utilizar reciprocidade, a gente pode usar autoridade quando necessário, né? A gente pode usar aprovação social, você entendeu? Mas a gente tem sempre que estar ciente de que isso deve ser utilizado de uma forma bem pensada, bem deliberada, de uma forma justa e de uma forma assertiva, né? E ciente disso, Leandro, concordo 100% contigo. As chances de sucesso nas nossas negociações e nos ambientes onde nós estamos envolvidos, né, aumentam significativamente.
Muito legal. E conhecendo esses padrões, né, como bem o Nildo comentou, a gente também pode se defender de quem usa, né, esses padrões deliberadamente contra você. Muito Perfeito. legal, Nildo. Bate-papo sensacional, cara. Obrigado por mais esse bate-papo aí. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Principalmente. E convidamos você, dê uma conferidinha no nosso site gestãorealista.com. Lá você vai ter os nossos conteúdos, algumas coisas com uma profundidade um pouquinho maior ali, os nossos cursos, artigos, e conhecer um pouquinho mais do que acontece no mundo da terceira mente e da gestão realista, tá legal? É isso. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Grande abraço, pessoal!